Corujas são famosas por sua sabedoria e olhos enormes, capazes de assustar qualquer um. Você sabia que existem diferentes tipos e espécies de corujas? Todos nós sempre conhecemos as corujas dos nossos livros de histórias e romances. No entanto, quase não sabemos nada sobre elas, exceto pelo fato de que ficam bem acordadas à noite, gostam de caçar ratos e são inimigas mortais dos corvos. Mas isso já é uma outra história. Hoje descubra um pouco mais sobre uma espécie especial de coruja, a coruja estígia, ou como alguns podem chamá-la, a coruja do diabo. Para começar, a cor da coruja estígia é escura, o que é uma cor bastante comum, parecida com a de qualquer outra coruja. É uma coruja de tamanho médio que possui uma porção de características que a fazem parecer estranha e até um pouco assustadora. A coruja estígia possui olhos amarelos brilhantes, bico preto e sobrancelhas brancas incomuns. Seu nome científico, Stygias, refere-se ao inferno, pois Stygia significa relacionada ao rio Estige. Também indica algo um pouco sombrio e lúgubre. Já que falamos do nome dela, aproveito para relatar um fato desagradável sobre o rio Estige. Segundo a mitologia grega, as almas dos mortos cruzavam o rio Estige para chegar ao submundo. Agora você conhece o significado sombrio do nome da coruja estígia. Seguindo em frente no que diz respeito ao seu habitat, a coruja estígia prefere viver principalmente em florestas decíduas e sempre verdes, amplamente distribuídas ou em outras áreas abertas com trechos de floresta. Sabe-se que ela vive a uma altitude de aproximadamente 3.100 metros acima do nível do mar. A coruja distribui-se amplamente do leste e sul do México até a América Central. A espécie também pode ser encontrada nas ilhas de Cuba, Ilha de Pinos, noroeste da Venezuela, leste da Colômbia, centro do Equador, centro e sul do Brasil, leste da Bolívia, Paraguai e Argentina. As características morfológicas da coruja estígia são as mais distintivas. A coruja tem partes superiores marrom escuras e inferiores bem mais claras. A região central e as costas são claras, com uma rede dispersa de penas. Os dedos curtos têm pouquíssimas penas, com pontas escuras, quase pretas. Ela também possui uma cauda marrom fuligem, difícil de ver entre as inúmeras penas nas costas. E não é só isso. A coruja também possui um disco facial preto que é bastante visível mesmo à distância. A coruja estígia, de tamanho médio, mede entre 38 e 46 centímetros, com comprimento da asa de aproximadamente 291 a 380 milímetros. A cauda da coruja estígia mede aproximadamente entre 165 a 198 milímetros de comprimento. O peso da coruja pode variar entre 675 a 691 gramas. Estatisticamente falando, é frequentemente observado que as fêmeas das corujas estígias são maiores e mais pesadas em comparação com os machos das corujas estígias. Outra característica marcante da coruja estígia são seus tufos auriculares longos e eretos, que lhe conferem uma aparência alongada. Falando sobre a natureza e o padrão de comportamento da coruja estígia, o animal é principalmente noturno e prefere ficar ativo durante a noite. Durante o dia, ela segue um estilo de vida sedentário e repousa na vegetação densa. No entanto, ela geralmente prefere vegetação relativamente aberta e áreas com alguma descontinuidade na vegetação. O voo da coruja estígia é mais lento que o de outras corujas, pois suas asas batem mais devagar. Esse é um dos principais motivos pelos quais a coruja estígia evita voar e percorre apenas curtas distâncias. A coruja tem o hábito estranhamente único de erguer seus penachos auriculares sempre que percebe um possível perigo ou ameaça. Em circunstâncias normais, os penachos auriculares são quase invisíveis e impossíveis de serem vistos a olho nu. De acordo com vários folclores e mitologias,
a coruja estígia passou a ser associada ao diabo. Isso se deve aos seus penachos auriculares, cor escura e aparência assustadora. No geral, mas principalmente o reflexo vermelho brilhante dos olhos quando iluminados por lâmpadas. A cor original dos olhos da coruja estígia é amarela, mas a luz altera drasticamente, fazendo-os parecer enormes e vermelhos, como os de um demônio. Essa é provavelmente a característica mais assustadora e horripilante que um animal pode ter, especialmente se o animal for uma coruja, com olhos grandes o suficiente para assustar até mesmo predadores. Então agora você sabe que ela é chamada de demônio com razão e também tem uma aparência quase diabólica. Já discutimos como a coruja é e onde vive, mas e seus hábitos alimentares? O que ela come? As corujas estígias geralmente caçam morcegos, pequenos pássaros como pombas, pequenos mamíferos, répteis, anfíbios, crustáceos e pequenos insetos. A numerosa população de corujas estígias do sudeste do Brasil prefere se alimentar de passeriformes menores, como o papa-capim. A coruja reconhece essas aves enquanto descansam nos poleiros à noite. Seja o que for que a coruja estígia caça e come, acredita-se que todo o processo acontece durante a noite. No que diz respeito às suas necessidades de nidificação, as corujas estígias põem seus ovos nos ninhos de outras aves. Embora, em casos extremamente raros, a coruja também possa nidificar no chão, como uma de suas congêneres, a coruja do campo. A fêmea geralmente põe 2 ovos e os incuba sozinha. Apesar de a fêmea cuidar dos ovos sozinha, tanto o macho quanto a fêmea são responsáveis por alimentar seus filhotes. Nos primeiros dias do período de cortejo, observa-se o macho batendo as asas sob o corpo durante o voo. Ao contrário dos olhos amarelo-vivos dos adultos, as corujas jovens têm pupilas de cor azul escura. O status mundial da coruja estígia continua mudando com o passar do tempo. No entanto, até o momento, a lista vermelha da IUCN colocou a coruja estígia na categoria de menor preocupação. Não existem estatísticas exatas sobre a população da coruja estígia, mas a perseguição repetida por humanos contribuiu significativamente para as mortes não naturais dessas corujas. Diversas autoridades e governos têm se manifestado repetidamente para tomar medidas contra essas atividades fraudulentas. Diga o que acha dessa criatura belíssima e diabólica nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever e ativar o sininho para mais criaturas incríveis. Até lá, obrigado por assistir. Te vejo no próximo.